Nós estamos agora dando continuidade à gravação de um programa com uma querida que eu conheci hoje, e estou conhecendo ainda a história dela e do Pedro, através do nosso programa Vez e Voz. É uma criança com uma síndrome rara, que precisa de muita atenção, e a Josiane Borges da Silva a gente vai continuar conversando, Josi, e eu tenho certeza que, assim, a continuidade é porque quem vai começar a assistir agora a nossa segunda gravação, o segundo programa, vai procurar o primeiro depois para saber mais detalhes sobre o assunto que nós explanamos, né? Tudo que o Pedro precisa de necessidades, e a Josi deixou claro que, assim, ela representa hoje todas as crianças com necessidade. Nós terminamos nosso programa anterior comunicando que Farroupilha tem uma deficiência no atendimento, né, na Secretaria de Educação sobre esse assunto. Eu vou te dizer uma coisa para ti e para o pessoal de casa. Antes de vir para a gravação, eu estava fazendo hora assistindo a prova do líder do Big Brother, do pay-per-view. Eu considero um privilégio, não, como é que eu vou dizer assim, emocional a situação que eu tinha antes de tu vires, tu veio de Porto Alegre num atendimento do Pedro, aonde tu saiu às 4 horas da manhã de casa, enquanto eu estava depois do almoço sentada, assistindo uma prova do Big Brother. E a partir do momento que tu traz o teu problema, e que não é só teu, e por uma ignorância minha, falta de conhecimento, eu acabei tendo um pouquinho de conhecimento, eu me sinto responsável em mexer nesse assunto. Eu sou responsável hoje, não pela história do Pedro, mas pela história de todas as crianças, pela situação do município, que eu sei que, assim, não é necessariamente, não existem culpados, não é uma culpa da secretaria, existem leis que devem ser cumpridas, e que também a secretaria tem uma limitação através das leis para poder agir nesse sentido, né? Existe uma demanda, tu estava contando, assim, antes da gravação, que existem mais crianças do que a lei permite que a prefeitura contrate monitores para acompanhar essas crianças. Então, eles também ficam de mãos atadas, porque existe uma coisa, agora eu vou dizer uma besteira bem grande, mas assim, existe uma coisa chamada Tribunal de Contas, que tudo tem que ser feito dentro da lei, né? E aí eu te perguntei, mas a lei pode ser acrescentada, pode ser criada uma lei municipal, né? E tu disseste que existe, já foi procurar um vereador, quando foi isso? Eu procurei, Suzy, o vereador Tiago Brunet, em fevereiro do ano passado, onde eu estava propondo um projeto de lei para enxergar e dar visibilidade e melhorar o atendimento das pessoas do nosso município com doença rara. E aí tem uma frustração minha, porque a gente trabalha, que nem eu falei, Suzy, eu repito, eu não represento unicamente a minha causa própria do meu filho. Eu entendi, na verdade, quando o Pedro veio a mim, como uma missão. E essa missão, Suzy, é dar voz realmente, não só ao meu Pedro, mas a todos os outros Pedros que sofrem com uma doença rara ou então com uma outra deficiência, que hoje não tem essa voz, talvez, aqui no nosso município, né? E esse projeto foi feito, tu tem conhecimento do projeto? Tu colaborou? Sim, com o projeto. Sim, na elaboração. Eu criei o projeto, apresentei para o Dr. Tiago, ele aí, enquanto daí vereador, né, ele fez a proposta daí na Câmara em fevereiro de 2021, e a minha frustração, Suzy, é que a gente trabalha, a gente pensa, a gente propõe, mas as coisas são lentas, assim, sabe? A gente já podia estar, não podia, talvez e provavelmente em um ano a gente não conseguiria ter tudo que foi proposto já em andamento, mas a gente já estaríamos trabalhando isso, ou pelo menos iniciando alguma coisa nesse sentido, mas até agora eu não tive retorno nenhum das vezes que eu perguntei, né, como é que estava, aí sempre tem uma justificativa ou outra, mas
o que a verdade é que não deu continuidade, na verdade, nesse projeto. E aí, agora, na questão da educação, que eu tô vendo este problema, eu falei com uma pessoa responsável pelo setor pedagógico na Secretaria da Educação, e ela me disse assim, Josi, hoje o município pode contratar 153 monitores para as crianças com necessidades especiais. Aí eu perguntei para ela, eu disse, e você sabe me dizer se esse número bate com essas crianças? Ela disse, não, o número de crianças é bem superior a isso. E aí, Suzy, o que eu quero fazer o nosso público aqui pensar é que hoje essas demandas das crianças na educação com necessidades especiais, elas não começaram hoje, elas já existem há vários anos, né? E desde 96 já existe uma lei falando sobre essas inclusões. E aí, Suzy, eu me pergunto, por que de 96 até hoje a gente não conseguiu que tivessem leis que pudessem, que colocassem essas crianças como prioridade, que olhassem para essas crianças, e aí eu me pergunto, será que é porque até hoje a gente não teve uma pessoa dentro da nossa Secretaria da Educação que tivesse o conhecimento de causa, no sentido de eu conheço, eu sei o que é as necessidades dessas crianças. Eu até falei com essa moça que eu converso na Secretaria de Educação, ela disse, Josi, eu entendo, eu te entendo. Aí eu corrigi ela e disse, não, você não entende. O que as pessoas acabam tendo elas imaginam o que uma mãe passa, mas entender o que uma mãe passa em relação a uma criança atípica, só sendo uma mãe atípica. E aí, talvez, Suzy, por isso, quando a gente imagina, a gente tenta solucionar o problema dentro do que a gente imagina. E quando a gente conhece, quando a gente sente essa dor, a gente trabalha de forma diferente. E eu falo não julgando ninguém, nem colocando a culpa em ninguém. Eu falo também por experiência própria. Eu, Josi, hoje, eu vejo muito mais essas questões do que antes do Pedro. De conhecer o Pedro. Exatamente. Antes, quando eu não tinha o Pedro, eu não tinha o olhar voltado para essas questões. Sentava para assistir a prova do Big Brother. Eu sentava para assistir a prova do Big Brother. E hoje não, hoje eu vivo uma rotina exaustiva no nosso dia a dia, com o lidar, o trato com o Pedro, e também uma rotina exaustiva com esses múltiplos acompanhamentos médicos que o Pedro tem, muitos deles em Porto Alegre, e aí tudo isso é bem desgastante. E aí a gente já tem todo esse desgaste do nosso dia a dia, né? E não só a Josi, todas as outras Joses, né? De mãe de criança típica, tem todo esse desgaste, e ainda hoje, mais de 23 anos depois da lei proposta, lá em 96, a gente ainda tem que se desgastar para a gente ter os direitos dos nossos filhos atendidos. Isso é muito triste. Josi, eu já não sei mais se o programa é dar voz ao Pedro ou dar voz a Josi. Porque tu faz algum acompanhamento psicológico para ti? Então, Suzy, na verdade, eu não sou exemplo para as outras mães nesse sentido, porque a gente tem que ter um acompanhamento psicológico, porque não é fácil lidar com todas essas questões, não é fácil a gente, muitas vezes, não ter com quem conversar sobre as nossas dificuldades, porque a verdade, Suzy, é que as pessoas elas não estão dispostas a sentar e ouvir o que uma mãe atípica passa. É muito... E até me perdoem se eu me emocionar, porque é muito difícil mesmo a gente encontrar pessoas dispostas a ouvir as nossas dores. As pessoas, na verdade, elas estão mais dispostas a ouvir o que a gente tem de bom, assim, a oferecer, ou então elas acabam fechando num conceito de que são mães guerreiras. Mas a grande verdade, Suzy, é que a gente não é
mães guerreiras. A gente só luta porque a gente não tem outra opção. Essa é a verdade. A gente não tem outra opção. Talvez hoje, se eu tivesse a opção de ter um filho típico, eu escolheria ter um filho típico. Porque é aquilo que eu falei, é muito difícil, é muito desgastante a gente ter que lutar, trabalhar e assim, e ainda ter que correr atrás dos direitos dos nossos filhos. É bem difícil, Suzy. No começo da nossa gravação do primeiro programa, tu disseste que tu queria muito ter um filho e que tu, depois de 30 dias, começou a notar, né, manchas no corpo do Pedro. E que é difícil aceitar, né, que aquela criança vai ser uma criança com atendimentos especiais, com a preocupação especial que tu vai ter. Tu imagina a tua vida hoje sem o Pedro? De maneira com nenhuma. todos os problemas que dá o Pedro? De maneira nenhuma. É aí que eu quero chegar. Eu que estava assistindo em casa o Big Brother, agora eu não você esquece o Big Brother, que agora tem o Pedro e eu tenho a Josi, e espero que eu tenha capacidade de levar para a Secretaria de Educação, não uma cobrança, mas assim, um pedido de esclarecimento, porque eu tenho certeza que eles têm estrutura, sabe, para isso, mas falta a comunicação, falta a informação, e a gente vai trazer para as outras mãezinhas que também estão em casa ouvir. E através de ti também, né, tu sendo uma digital influencer em relação a este assunto, para confortar outras mães e outros tratamentos de crianças especiais. Eu espero saber ser a ponte, sabe? De saber até como está, né? Em que andamento está esse projeto, se está parado, se não foi aprovado, em que comissão foi, né? Foi bloqueada, não sei os termos técnicos também da Câmara de Vereadores, mas eu tenho uma voz bem alta para, sabe? Ótimo. E quando eu digo bem alta, não é uma coisa, não é uma voz influente, é uma voz alta mesmo, sabe? Eu meto a boca, né? E eu sei que estão pessoas receptivas, tanto na Câmara como na Secretaria, pessoas capazes, né? E que eles vão nos ajudar. E quando a gente fala, Josi, eu te perguntei, os teus olhos brilham, porque tu tem necessidade de falar, tu tem necessidade de buscar uma qualidade de vida melhor para o teu filho, né? A maioria das pessoas que eu converso com meus convidados, eu convido, e tu procurou a TV para nós conversarmos, e o Glacir confiou a mim essa entrevista, essa conversa, né? Não é uma entrevista, eu não sei entrevistar, mas, assim, essa conversa, e eu espero que eu consiga, mesmo sem experiência, dar continuidade a essa voz, a tua voz, porque tu vai fazer isso sempre com uma criança rara ou não, sabe? Tu precisa que alguém te abrace nesse assunto e, ao mesmo tempo, tu sabe que tu tem a responsabilidade de acolher e abraçar outras mães também perdidas. Exatamente. Não somos mães guerreiras, foi uma súplica que tu falou. Exatamente. Parem de supervalorizar quem precisa, né? Vocês precisam ser acolhidas. Então, assim, dá o teu endereço agora. Porque tu deu no primeiro programa só, o teu endereço digital. O meu endereço no Instagram é @josimãedopedro, no Facebook também é Josi Mãe do Pedro. Perdão, no Instagram é @josimãedo_Pedro. E lá tu fala sobre o assunto e as pessoas podem te procurar e fazer perguntas, pedirem ajudas, que no momento tu sabe orientar para que lado, né, pelo conhecimento. Por que, Josi, que eu te peço o endereço? Porque, assim, é uma bandeira que a vida te deu, né? Não foi tu que levantou, a vida te deu, e eu acho que todas as nossas... Algumas caem de paraquedas, que nem tu caiu hoje aqui, né, no programa, assim, ó, e que bom, sabe? Eu me sinto envaidecida em saber que
que eu não vou dormir de noite hoje, sabe? Então, por que eu pedi o endereço para te passar agora na metade do programa? Porque não é só a secretaria, não é só a Câmara de Vereadores, são todas as pessoas em casas que têm assim, ó, estão em casa assistindo a prova do Big Brother, assiste a prova do Big Brother, né? Torce para quem quiser, mas assim, procurem conhecer um pouquinho desse assunto, porque a gente nunca sabe quando é que vai se deparar com uma criança especial. A gente não sabe como conversar. Eu não sei. Se tu tá na rua com o Pedro, e eu reparo que ele tem alguma diferença de uma criança, assim, né? Só por passar, eu não vou saber se eu vou falar contigo de forma normal, se eu vou tratar ele de forma especial, se eu vou te elogiar, porque, ai, parabéns, você é uma mãe guerreira, sabe? Então, assim, porque eu vou perder a minha naturalidade pelo fato de eu ser ignorante a esse assunto. Então, é interessante que as pessoas saibam. Eu falo sempre, e não é novidade para ti, mas não é novidade para o pessoal em casa, e nem, né, que eu tive 2 câncer. Então, assim, eu trabalho na Liga de Combate ao Câncer, a gente sempre diz assim, em relação ao câncer. Estudem sobre, não se aprofundem, não se especializem, mas estudem, leiam sobre este assunto, para quando vocês tiverem, de repente, um vizinho saber como se portar, alguém de casa saber do que é o assunto e não entrar em pânico, né? Exatamente. Então, assim, como é que a gente vai lidar com uma criança especial? Até que ponto a gente pode invadir o teu espaço para... Porque outra coisa que eu acho muito perigoso, ao menos é a experiência também, a gente se torna antipático, mas assim, existem pessoas que acabam tentando te administrar e achar que tu é obrigada a receber o favor da forma que está sendo dado, né? E tu é cobrada no momento que tu também tem uma vida, tu também tem sonhos, tu também tem desejos físicos, emocionais, sociais, e tu fazem 6 anos que tu te dedica ao teu filho, né? Então, no momento que a sociedade, infelizmente, começa a ajudar de uma forma ou de outra, principalmente material, é como se tu, Josi, mãe do Pedro, devesse satisfação de tudo que tu gasta. Tu tem que, a partir daí, ser uma pessoa carente financeiramente, pobre, que tu não pode comer um filé mignon. Se bem que eu também não posso hoje em dia, né? Mas assim, pelo fato de ter sido ajudada, é como se tu fosse sempre ter que dar uma prestação de contas socialmente do dinheiro que tu gasta, da vida, do teu comportamento social que tu leva, né? E não é assim, não é pelo fato de que tu recebe uma ajuda, por que eu estou falando isso? Porque, assim, existem a maioria das crianças, né, que tem essa, elas acabam fazendo uma rifa, acabam fazendo uma, precisa viajar para Belo Horizonte, tu falaste que tu fez a primeira consulta, né, num hospital, uma clínica especializada sobre esse assunto, como é que é o nome mesmo da doença? Pedro, a patologia inicial do Pedro é neurofibromatose. Que leva, consequentemente, a outros, né, efeitos colaterais e outras doenças. E aí eu digo assim, tu tem lá na clínica que te atende gratuitamente, mas tu tem que ir até Belo Horizonte, como é que tu vai, né? E aí se torna assim, vai minando a tua cabeça, o teu coração, e tu precisa chegar em algum lugar e pedir assim, eu preciso falar, né? Eu quero continuar tendo a minha opinião, mas eu preciso de ajuda. Eu quero continuar tendo as minhas vontades, mas eu preciso de ajuda. E isso é um socorro que todas vocês precisam, mães que... E não é assim só mãe de crianças especiais. Todas as pessoas, de repente, elas querem continuar tendo direito a ter a sua opinião, as suas emoções, a sua personalidade, sem ser... Eu quero ser ajudada, eu quero soluções para minha vida, mas eu não quero vender minha alma ao diabo, sabe? Resumindo, é isso, sim. Vulgarmente mesmo falando, é isso. E parece que quando a gente acaba sendo, a sociedade começa a cobrar, e não é isso. Então, assim, ó, a Josi teve a importância de
querer resolver o problema. Ela não veio aqui como criticando a educação, especificamente a administração pública, né? E sim o sistema como é criado. Exatamente. Né? Isso, exatamente. E eu acho que falta essa informação a mim, a ti, especificamente de a quantas andas isso na cidade. Eu acho que é um assunto muito grande, vai ser a primeira vez que eu vou convidar a Luciana, né? Que sinceramente, assim, eu não tenho conhecimento, né? Mesmo ter sido professora, a única coisa que eu sei é que não poderiam ter escolhido secretária melhor para essa a secretaria, né? Ela está bem estruturada, tem, como tu disseste, limitações através da lei, que eles não podem fazer milagres, né? Eles têm que prestar contas, né? E agir conforme a limitação que é dada pelas leis. As leis são federais e cada município acaba tendo uma situação atípica, né? Um do outro, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, Josi, eu me comprometo em ser porta-voz através da Câmara dos Vereadores, através da Secretaria, e eu vou, assim, te agradecer o fato de, como mãe do Pedro, e toda a atenção que ele precisa, tu te preocupar também com as outras mães, sabe? Eu acho que não é por nada que tu foste escolhida por Deus. Tu acredita em Deus? Muito, muito. Eu sempre digo, o problema é que às vezes ele acredita demais em nós, né? É esse o problema. É verdade. Mas não é por nada que ele acreditou em ti, ele confiou em ti. E tu abraçou com o teu trabalho de digital outras mães, outros Pedros. Alguma coisa que ficou por dizer, alguma coisa que tu queira falar, que eu não tenha me dado conta, o que... Então, acho que só para a gente finalizar, que eu imagino que a gente já esteja encaminhando para o final, eu só queria ressaltar aqui que eu não estou aqui, Suzy, para criticar governo, para criticar a administração, não. Eu estou aqui unicamente para que eles abram os olhos e enxerguem os Pedros que a gente tem no município, enxerguem as necessidades que eles têm e enxerguem que a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Talvez nunca tinha sido chamado a atenção deles essas causas. Ou sim também, eu não sei, mas além de chamar atenção, a gente precisa se mover em favor dessas crianças, dessas pessoas, desses adolescentes, desses adultos, enfim. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí, o meu questionamento é, a gente sabe que temos esse problema, mas a gente precisa ir além desse problema. Então, a gente precisa identificar o que precisa ser feito e de que maneira a gente vai trabalhar para que a gente consiga esse êxito, né, Suzy? Então, a minha ressalva é unicamente essa, Suzy, é que a gente seja vistos, as nossas crianças sejam enxergadas e sejam atendidas às suas necessidades. Então, de que maneira vai ser feito? Aí a gente pensa num coletivo. A gente usa, talvez, a vereança para apresentar um projeto de lei, e a gente corre atrás para que essas coisas, esses próximos passos sejam dados. Josi, o problema é teu, não é meu. Exatamente. Sabe? Tu que lute. Mas, a partir do momento que eu conheço o teu problema, eu acho que a solução é nossa. E eu acho que teria que ser sempre assim, porque não tem como o poder público adivinhar tudo que uma comunidade precisa. Então, tem que ser esclarecido, tem que ser procurado, e é isso que a gente vai fazer, e é isso que tu vai continuar fazendo em nome deste problema, né?
E todo mundo, pessoal de casa, se tem um problema, o problema é teu, tu que lute. Mas assim, ó, no momento que tiver voz o teu problema, o teu desabafo, a solução vai ser nossa. Entende? Porque eu também tenho problemas. Mas se eu guardar só para mim, sabe? Eu vou lutar sozinha, vou dar murro em ponta de faca, né? E eu posso falar mais uma coisinha, Pode Suzy? falar mais uma coisinha. Então, a gente não pode se sentir, Suzy, dentro de um privilégio no sentido negativo, achando que esse problema é exclusivamente aqui da nossa cidade, porque na minha rede social eu converso com várias mães de vários estados do Brasil, e assim, é um problema infelizmente muito recorrente, embora a lei nacional exista desde 96, ou seja, há 23 anos, a gente ainda, em diversas cidades, a gente tem esse mesmo problema. E aí, é aí que a gente entra. Então, a gente precisa mostrar essa nossa dificuldade para que a gente seja vistos, volto a dizer, sejamos enxergados pelo poder público, para que no nosso núcleo hoje, aqui em Farroupilha, seja feito um movimento em favor dessas nossas necessidades. Esses nossos Pedros. Exatamente, todos os Pedros. Josi, muito obrigada. Eu que agradeço. O Pedro, como frequenta 2 vezes por semana a MAFA, eu peço que vocês também colaborem com o bingo da MAFA para o mês que vem, é de abril. Dia 12 né? de abril. Dia 12 de abril. É dia 12, viu? Uhum. É que eu só sei de fofoca, eu não sei uma notícia completa. Mas, assim, não esqueçam, pessoal de casa, que o problema é dela, ela que lute, mas a solução é nossa. Então, vamos pensar junto. E cada vez que vocês tiverem necessidade de ter voz, entre em contato com a TV, nós estamos aqui, Vez e Voz é para isso. Para as pessoas que gritam e acham que não estão sendo ouvidas. Quantas vezes tu te sentiu assim, gritando e não estou sendo, ninguém está me ouvindo? Já eu grito e não adianta nada, porque eu digo muita besteira, mas assim, o teu assunto é sério. Muito sério. É pesado, e a gente vai transformar ele mais leve, com um pouquinho. Eu vou servir só de ponte, tá? Mas eu prometo que eu também vou estudar um pouquinho no Google e outros lugares, para ver se eu aprendo um pouquinho sobre isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Josi, muito obrigado, e a gente não para por aqui. A gente vai contar o resultado, né, desse nosso grito. Isso aí. Até breve.